Olá, como estão? Aqui estamos juntos para mais uma semana de notícias. Eu sou André Vieira e estes são os nossos destaques de hoje. Milhares de pessoas se despedem de Diego Armando Maradona, ícone do futebol e lutador incansável pelos direitos sociais. A Assembleia Nacional do Equador destitui ministra responsável pela repressão do Levante Popular de 2019. O povo da Guatemala continua nas ruas contra o corte orçamentário na educação, saúde e direitos humanos. Informações da América Latina, da África e do mundo a partir de agora, 26 de novembro de 2020. Começa agora mais uma edição de Telesur Notícias em português. E nós começamos o nosso jornal falando, claro, de Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol do mundo e também um defensor incansável do direito dos povos. O craque argentino morreu na quarta-feira depois de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Maradona tinha acabado de passar por uma operação depois de apresentar problemas de saúde. O ex-jogador, ex-treinador e símbolo da seleção argentina sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, província de Buenos Aires, onde se recuperava depois de ser operado de um hematoma subdural. O Pelusa faleceu aos 60 anos de idade. Em poucos minutos, cidadãos de todo o mundo, líderes políticos e diversas personalidades expressaram o seu pesar e fizeram homenagens ao legado do lendário camisa 10 da seleção argentina. O corpo de Maradona saiu no final da tarde da Casa Rosada e foi enterrado em um cemitério em Buenos Aires. E aqui no Brasil nós fomos às ruas para escutar o que o povo tem a falar deste ídolo que transcende a rivalidade esportiva. É uma notícia muito triste, né? Porque é um ícone mundial do futebol e também como ser humano, pessoa. E a gente já está passando por uma fase muito triste esse ano de 2020. Ele estava sempre lutando pelos direitos dos próprios esportistas. E isso acabava incomodando outras pessoas, muitos empresários, muitas outras pessoas que visavam mais o bolso do que o esporte em si. Maradona, apesar de ser um concorrente, vai deixar muita saudade. Já estamos com saudade, tá? Deus abençoe. E agora vamos para o Equador, onde a Assembleia Nacional destituiu nesta terça-feira a ministra de Governo Maria Paula Romo por meio de um processo político. Ela também pode ser julgada por um processo legal. Romo é responsável por reprimir fortemente os protestos populares que aconteceram no ano passado no Equador. A agora ex-ministra foi submetida a um processo político pelo uso de bombas de gás lacrimogêneo vencidas contra os manifestantes em outubro de 2019, lançadas pela Polícia Nacional do Equador. Ela também foi condenada por lançar bombas de gás lacrimogêneo contra o Centro da Paz e da Acolhida Humanitária, instalado na Universidade Salesiana e na Universidade Católica de Quito, onde se encontravam uma parte dos manifestantes indígenas e camponeses, entre eles um grande número de mulheres e crianças. Passamos agora para a América Central. A Guatemala viveu dias de tensão depois da renúncia do vice-presidente que acusou Alejandro Gimatei, presidente desta nação, de não governar para o povo. Guillermo Castillo critica o presidente por não vetar o orçamento para 2021, razão dos protestos. Milhares de guatemaltecos foram às ruas para protestar contra o presidente depois da aprovação do orçamento para 2021, que prevê reduções de recursos para a saúde, a educação e direitos humanos. As manifestações têm sido reprimidas pela polícia, que utiliza bombas de gás lacrimogêneo nas proximidades do Congresso, que foi incendiado por um grupo de manifestantes. A revolta popular tem sido considerada pelo Executivo como um ato de violência e, desta forma, justificando a ativação da Carta Democrática Interamericana, que, segundo o governo, é para resolver a crise política. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que decretará a flexibilização segura durante todo o mês de dezembro, que, segundo o governo, é fruto dos bons resultados do Plano 7+7 Plus, método utilizado para combater a Covid-19 neste país. De acordo com o mandatário, os excelentes resultados apresentados pelo método 7+7 Plus permitem que no mês de dezembro seja adotada a flexibilização segura. Maduro pediu ao povo máxima consciência e o uso correto das máscaras e para manter as medidas de prevenção.
O 7+7 Plus permite a atividade de um setor durante 7 dias, seguido por outros 7 dias de quarentena rígida. A Venezuela tem uma média de 300 novos casos de Covid-19 por dia, um dos mais baixos da região. E agora notícias aqui do Brasil, país que se prepara para o segundo turno das eleições municipais em meio de um aumento de casos da Covid-19. Em São Paulo, denunciam que o governador do PSDB evita medidas de isolamento social para favorecer o seu candidato nas urnas. A Telesur conversou com 2 ex-ministros da Saúde do Brasil para entender o que se passa nessa crise sanitária. O Brasil registrou o maior número de contágios por Covid-19 desde o dia 16 de setembro e o número de mortes voltou a aumentar. Em São Paulo, a maior capital do país, os hospitais privados registraram um aumento repentino de internações por coronavírus nas últimas 2 semanas. Nós tivemos uma regressão muito importante no caso do número de casos, né, para um patamar que a gente teve há 10 semanas atrás. Ou seja, vinha regredindo, voltamos a uma situação crítica. E no caso de óbitos, já regredimos há 5 semanas, mas os óbitos demoram um pouquinho mais, né? Então, esse movimento de ampliação do atendimento nos hospitais de São Paulo, ele não se restringe aos hospitais da chamada classe A, classe B, os hospitais dos ricos, dos clientes de planos privados. Os hospitais municipais e estaduais, públicos de referência, já voltaram a ter taxas de ocupação de leitos de UTI bem ampliadas. 6 dos 7 municípios onde o PSDB disputa o segundo turno continuam na fase verde da quarentena. Os conselheiros do governador de São Paulo, João Dória, pedem medidas de prevenção, mas o governador agendou essa reunião para um dia após a eleição. Os governos do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, na disputa das eleições, com medo de perder o segundo turno das eleições para a candidatura de esquerda, têm tido a postura de esconder este crescimento de casos. Os ex-ministros da Saúde consideram que o Brasil vive um novo ciclo de infecção por Covid-19 que não é caracterizado como uma nova onda, já que o país nunca registrou um declínio real, mas sim uma redução de um patamar alto e descontrolado. Júlia Nassif e Nath Lemos para a Telesur. E agora notícias da Colômbia, país que há 4 anos celebrou o acordo de paz entre a então guerrilha Farc e o governo colombiano. Passado este tempo, pouco se tem a comemorar. O país vive uma crescente violência contra líderes sociais e ex-combatentes do agora partido político Farc. O não cumprimento dos acordos assinados tem sido uma das constantes denúncias por parte dos ex-guerrilheiros em relação ao governo de Iván Duque, presidente do país. Os assassinatos seletivos contra líderes sociais e ex-guerrilheiros têm aumentado, assim como as chacinas que se repetem todas as semanas. Frente à dramática situação humanitária, o presidente ignora a existência do paramilitarismo e reitera que na Colômbia não tem chacinas, mas sim assassinatos coletivos, consequências de disputas do narcotráfico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou na última segunda-feira a diretora de Administração de Serviços Gerais do governo, Emily Murphy, e sua equipe para, entre aspas, façam o que seja necessário para cumprir os protocolos iniciais. Esta fala vem em referência ao processo de transição do novo governo estadunidense. O anúncio foi conhecido após esta diretoria afirmar que designaria ao presidente eleito os recursos necessários para fazer o processo de transição. Murphy indicou que a equipe de Biden vai dispor de 7,3 milhões de dólares, cerca de 39 milhões de reais, dos cofres públicos. Ambas as decisões estão vinculadas à certificação da vitória de Biden no estado de Michigan por parte das autoridades. Também existem situações similares na Geórgia, onde Trump tinha apresentado várias denúncias sobre o processo eleitoral, sem obter os resultados desejados. Os governos de Moçambique e Tanzânia assinaram um acordo de atuação conjunta para combater o terrorismo, que prevê operações envolvendo os 2 países e também a extradição de terroristas e colaboradores que estão em prisões tanzanianas. De Maputo, capital de Moçambique, Slaide Mutemba, como sempre, nos atualizando.
516 indivíduos, entre terroristas e colaboradores que se encontram detidos nas cadeias da vizinha Tanzânia, serão extraditados em breve para Moçambique, a fim de serem julgados por crimes alegadamente cometidos na província de Cabo Delgado. A extradição deve-se a um memorando de entendimento assinado recentemente no país vizinho entre as autoridades policiais dos dois países. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, espera que com este trabalho se possa obter de forma pormenorizada as motivações das ações terroristas que vêm sendo movidas por este grupo. Segundo o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, o governo moçambicano está a desenvolver uma diplomacia militar com todos os países vizinhos, por forma a reforçar a segurança na linha de fronteira, com vista a bloquear a entrada de indivíduos que possam engrossar o grupo dos insurgentes de Cabo Delgado. Outra ação em curso é a identificação da fonte de alimentação logística e as vias usadas para o abastecimento do grupo extremista de Cabo Delgado. Na última quarta-feira, dia 25 de novembro, 12.785 mortes por Covid-19 foram registradas em todo o mundo, o maior número desde o início da pandemia. Um triste recorde que nos serve de alerta para lembrar que a pandemia ainda não acabou e que precisamos redobrar os nossos cuidados. Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia e França são os países com mais casos confirmados do novo coronavírus. Em relação às vítimas fatais, os Estados Unidos registrou quase 270 mil mortes, seguido pelo Brasil, com mais de 170 mil falecidos, e a Índia com mais de 135 mil vidas perdidas para a Covid-19. Na América Latina, o Brasil é o país mais afetado pela pandemia. A Argentina tem 1,3 milhões de casos confirmados, Colômbia 1,2 milhões de casos confirmados e o México 1 milhão de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia. Em todo o mundo, quase 1,5 milhão de pessoas morreram vítimas da Covid-19. Lembre-se de lavar sempre as mãos, fique em casa se possível e se precisar sair, use máscara o tempo inteiro. Nós ficamos por aqui e nos despedimos com a Marcha Peronista cantada por Diego Maradona. Este registro faz parte do documentário De Surda, o filme lançado esta semana por Telesur em homenagem a Diego Armando Maradona, o mais humano dos deuses, como diria Eduardo Galeano. Graças, Diego. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Pero, qué grande sos, mi general, cuando vale, pero, la conducción, sos el primer.